Shalom. Hoje nós vamos falar sobre um assunto talvez até muito interessante, né? Porque toda vez que a grande maioria se depara com um grande problema que não sabe resolver, né? Muitos, por não saber, principalmente quando estão em grande aflição, recorrem a orações, ou pedem que alguém ore por ele, ou fazem correntes de orações, etc., até para mudar aquela situação ruim ou aquela situação negativa que está acontecendo na sua vida. Bom, vamos entender o seguinte: afinal de contas, o que realmente devemos fazer para sairmos de uma situação ruim, negativa, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela emocional ou etc. O que devemos fazer? Bom, o Taná, ele é um manual de instrução que, se observássemos com o coração aberto, nós podemos encontrar o remédio de várias doenças, vamos dizer assim. Lógico que eu estou usando uma palavra simbólica para as situações do nosso dia a dia, desde elas familiares, etc. Primeiro vamos compreender o seguinte: o Eterno, bendito seja Ele, é o grande poder absoluto. Toda a criação obedece cegamente às suas vontades, inclusive o mal. Como um dia eu expliquei, o mal nada mais é, segundo a Torá, segundo o judaísmo, o mal nada mais é do que uma força criada pelo Eterno para nos barrar e nos ensinar a voltar para os caminhos do bem. Por exemplo, se não houvesse as consequências, o que nós chamamos de sofrimento, se não houvesse essas consequências, nós não ia termos freios para barrar a nossa arrogância, o nosso ódio. Por exemplo, se você saísse ofendendo todo mundo na rua e isso não tivesse nenhuma consequência, por qualquer motivo você ofenderia sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, etc. Se matar alguém não tivesse nenhuma consequência, todo mundo por qualquer coisinha estaria tirando a vida de outra pessoa. Então o mal, por isso que o Eterno lá em Isaías fala: eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio o bem e crio o mal. Quem criou o mal foi o que nós chamamos de mal. Porém, o mal, ele não é mal. Nada mais é do que uma força que serve como freio para nossas ações negativas. Mas, afinal de contas, como reverter esse sofrimento? O Taná nos explica que toda vez que passamos, que tomamos uma decisão errada, ela traz uma consequência maligna em nossa vida. Quando eu falo em consequências, eu não estou falando somente, por exemplo, de você bater em alguém, tirar a vida de alguém, roubar. Não. Desde um sentimento negativo, um pensamento que só você saiba, até uma palavra, uma ação, etc., ela tem consequências desastrosas e destrutivas na sua vida. Por exemplo, se só você tem raiva dentro do seu coração de uma determinada pessoa e não deixa que ninguém perceba, e você não demonstra, essa raiva ela pode te levar à depressão, né? A uma doença psicologicamente destrutiva. Se você é uma pessoa totalmente egoísta e não demonstra isso, você também pode levar a uma vida de infelicidade. E se você é uma pessoa amorosa, naturalmente você vai trazer uma vida mais de paz e assim por diante. E o grande segredo para você que está passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade emocional, social, não importa, até no trabalho ou familiar, está muito bem claro. Um exemplo está em Jonas e também em Salmos. Mas vou usar o Jonas, o livro de Jonas, porque é algo muito interessante. Observe, Jonas é um profeta que o Eterno pega e ordena que ele vá em uma cidade chamada Nínive, que era uma cidade que estava totalmente em pecado, para que Jonas
possa ir lá e pronunciar a profecia de destruição daquela cidade, um mal que o Eterno, bendito seja ele, ia trazer para aquela cidade. Todo mundo conhece a história. Jonas tenta desviar, porque a cidade era muito maligna. Ele ficou, na verdade, com medo de chegar lá e falar aí, sei lá, acontecer alguma coisa ruim com ele. Ele tenta fugir, ele é jogado no mar. Até a história da baleia, que gospe ele lá até Nínive, e ele começa a pregar lá e etc. E uma coisa muito interessante acontece. O Jonas esperava uma retaliação da cidade, porém, o povo que estava altamente em pecado, altamente no mal, no erro, eles se arrependem de todo o seu mal. E o Eterno tinha deixado bem claro para Jonas que ia destruir, que ia trazer um mal para aquela cidade. Porém, o povo, ou seja, já estava determinado o mal. O povo se arrepende, o rei se arrepende e naquele dia começa a pedir perdão para o Eterno. O que é mais interessante é que o Taná fala que o arrependimento desse povo foi de tamanha força que eles procuraram não repetir mais aqueles erros. E automaticamente o Eterno avisa para Jonas que não vai mais castigar aquela cidade. Jonas, por sua vez, se irrita e acha que aquilo não deveria acontecer, que deveria ser destruída assim mesmo a cidade. A lição do Taná, do livro de Jonas, deixa bem claro o seguinte: se você está passando por algum tipo de dificuldade, não importa que área que seja, desde financeira, familiar, social, não importa qual situação você está passando ruim, é porque você está agindo errado. Se é familiar, você deva estar agindo errado com seus familiares. Ou num gesto, ou com palavras, ou com ações, ou com atitudes. Se for no lado emocional, a mesma coisa. Se for num casamento, alguma coisa você está tirando o equilíbrio disso. Então, como o povo de Nínive, você deve parar, reconhecer que você tem esse erro, procurar o diálogo, se arrepender, pedir perdão ao Eterno, se perdoar, ou perdoar alguém, que muitas vezes o sofrimento é causado pela falta também de nós não perdoarmos alguém, perdoarmos. O grande segredo para você superar as dificuldades não é só orar e nem pedir que alguém ore ou reze por você, mas é mudança de atitude. O Taná, a Torá, deixa bem claro. O Eterno fala várias vezes quando o povo de Israel entra em decadência: olha, volte para a minha Torá, faça techuvá, faça o retorno, né? Arrependa-se, ou seja, a palavra arrepender no conceito hebraico é mudar de atitude, né? Parar com algo ruim e vir para o lado bom, fazer o que é certo. Então, o maior segredo para vocês superarem as dificuldades de vocês não é só rezar, orar ou pedir que alguém reze ou ore por vocês. O segredo está dentro de vocês mesmos. Peça perdão ao Eterno, se arrepende, assuma que tem esse erro, vença ele e mude de atitude, que certamente tudo de bom e todas as bênçãos virão sobre vocês. Shalom e até o próximo vídeo.